Oremos. Oremos. Senhor, oh Deus, graça te damos nessa tarde. Graça por permitir-nos estar aqui uma vez mais. Nesse lugar que se ha convertido, amado Deus, em um lugar de ensinança, como na escola. Te damos graça por permitir-nos, Senhor, oh Deus, ser parte desse projeto. Entendo, amado Deus, que o Senhor tem o propósito definido para todas as coisas. E o Senhor sabe, amado Deus, o que vai passar com nós outros. Qual é tu propósito, tu plano para nós outros a futuro. E muito do que nós outros vivimos e enfrentamos na vida é parte de um processo. E entendo que o Senhor nos está ensinando, preparando-nos para algo grande, algo que viene. Todavia não lo vemos. Pero que temos a certeza absoluta que nada sucede por em vano. Nada sucede em vano, nada sucede por casualidade, amado Deus. Estar aqui é mais que todo um grande privilégio de parte de nós outros. Pero também a responsabilidade que pesa sobre nossos ombros. De fazer as coisas bem, de entender que o Senhor não se move, Senhor, por mover-se. Não convence o coração humano apenas por convencer, lo hace com propósito. Graças por tomar-nos em conta para esse projeto, amado Deus. Te pedimos que tu Espírito Santo siga trabalhando em nossa vida, abrindo nosso entendimento, quitando todo aquilo que não glorifica a ti, amado Deus. Todo aquilo que hemos aprendido de forma equivocada. Queremos que tu Espírito Santo siga revelando a palavra no nosso coração, para que, amado Deus, podamos também ensinar a outros pelo que aprendimos, pero mais que todo dar testemunho de que tu palavra flui, Senhor, ó Deus, e trabalha em nós outros. Que não estamos apenas absorvendo o conhecimento, senão também a sabedoria para aplicar o aprendido. Graça te damos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Pergunto como eles ido na semana. A ver. Trabajado. ¿Qué más? ¿Cómo ha ido? Sí. ¿En bendición? Qué bueno, ¿verdad? Los hermanos han orado por esa escuela, ¿sí o no? Han orado. Entonces les voy a pedir que oren más. Não apenas orar, porque orar uno ora por la comida e, né? Estamos falando de um nível de intercessão, ok? Eu enfrento batalhas semanais, e não tem a ver com saúde, com enfermidade, não, são batalhas relacionadas com a escola, Eu manejo muito bem muitas áreas de tecnologia, de aplicações, de inteligência artificial, de computação. Eu manejo isso aí por muito tempo, trabalho muito bem com isso. Pero com essa escola he enfrentado batalhas tremendas, de vídeos que saem mal gravados, de vídeos que não saem áudio, de la nada, de artigos que me perdem na computadora, de programas que uso para a edificação das classes, a edição das classes. E ao final da edição uma coisa não sai bem, sabe? Eu sinto que a vida na batalha é tremenda. Essa semana foi algo tremendo. Creio que se deram conta que não subiu o vídeo, verdade? Vês? Um vídeo se perdeu, não tinha áudio. Como não tinha áudio, não sei. E o outro que tratei de editar, e várias vezes eu editei e descargava e saía mal, devolvia. Ai. Não consegui, até hoje não consegui terminar a edição do primeiro vídeo da semana passada. O que lhe parece? Toda semana isso, pegado nisso, pegado. Então, eu entendo que teremos que orar mais, porque há havido uma resistência muito grande. E quando há resistência desse tipo, podemos entender, em primeiro lugar, que estamos indo no caminho correto. Verdade? Porque o inimigo jamais vai poner tropeço no caminho de quem não está caminhando corretamente, verdade? Então, se estamos indo no caminho correto, estamos fazendo a coisa bem. E a resistência e o obstáculo é por esta razão. E a outra razão é que o inimigo não quer que as mentes se abram
que uno aprenda, que uno saia do mesmo e vá para outro nível. A palavra tem esse poder de levar-nos a outro nível. Cada vez que estudamos, que descobrimos coisas que não sabíamos, esse é um avanço no espiritual da vida de cada um. Então, eu disse aos irmãos no princípio, quando cheguei por primeiro dia aqui, vocês estão sendo levados aqui, a outro nível. Entende? As resistências serão maiores. Se teriam ataques, os ataques serão maiores, os obstáculos serão maiores, porque é assim que funciona o reino espiritual. E o reino espiritual te mira sentado aí, e os demônios não dão nenhuma pelota por você. De por si, não tem nenhuma ameaça para eles, verdade? Veja, quando você começa a entrar numa dimensão maior de conhecimento, de entendimento, de autoridade espiritual, de ter oportunidades e tudo mais, tu estás entrando em outra dimensão. Então, quanto mais subes e alcanças níveis maiores no reino espiritual, maior é a resistência. Não digo isso para que tu tenhas medo e diga, não, melhor me sento então. Não, mas bem tens que subir mais a um. Recebi anos atrás um varão que vinha de uma igreja, aí aqui da zona de Nandayuri, e chegou na igreja cheio de traumas, cheio de problemas e incertidumbres seria. E disse, eu não me meto muito com Deus, disse ele, porque toda vez que me meto com Deus, o diabo me ataca, e é enfermidade, é problema na casa, é bancarrota, é desordem. Eu disse, bueno, então o inimigo te vai vencer sempre, porque toda vez que dá um passo de fé, o inimigo te derriba e tu te queda postrado, né? Eu disse, não, por isso, se está havendo resistência e obstáculo, é porque estás fazendo a coisa bem, siga, avance, amém? Nada mais que ore e se consagre mais. Então, essa gente que prefere estar sentadito sem comprometer-se, porque se não se compromete com nada, não tem resistência de nada, está tudo bem, verdade? Esse não é o cristianismo que Deus nos chamou. A vida com Deus é uma vida de desafios, né? de aflições que vamos a ter, assim é. E glória a Deus que esses obstáculos nos estão apontando a que estamos fazendo a coisa bem. Não são obstáculos como que estamos fazendo mal as coisas, ou estamos sendo irresponsáveis, né? Ou estamos em pecado, então damos brecha para que o inimigo nos ataque. Não, é porque estamos fazendo a coisa bem. Por essa razão, há ataques e resistências, ok? Sim. Digo isso para os irmãos, orem mais, tá bem? Repito, eu não sou atacado em minha saúde, em minha economia, nada, eu não tenho problema em nada, é isso aqui, aqui que está o problema. Termino a classe aqui, cheguem na casa, amanhã é domingo, vou predicar na igreja, tá? Termino o domingo, lunes, agarro isso aqui todo em peça. Passo horas e horas sentado na computadora, me doem os olhos às vezes, editando, projetando, programando esses flyers que você tem, essas ajuda visual que vocês têm. Eu pongo tudo isso em internet, em em inteligência artificial, pero tem que ser comando de uno. A inteligência não faz as coisas solo, porque eles que, né? Então, horas e horas programando e organizando todo, e às vezes a coisa não sai bem, eu digo, alguém está molesto com isso, alguém está molesto, amém? Há um ser que não está gostando que vocês tenham aí sentado todo o sábado aqui estudando, porque ele, infelizmente, ele logo às vezes tem mais fé que uno, vê coisas que nós outros não vemos todavia. A ver, as pessoas estão aí metidas com coisas espirituais, e como não vê resultado, diz, já não vou seguir mais em isso, me vou assentar. O inimigo vê mais allá muitas vezes que uno. Então, dia que você separou allá, ¿se acuerdan? Allá en la plaza. Desde ese día, nadie había hecho eso. Bueno. Y usted dijo que eso fue una batalla no con las personas. Y ese día, como testimonio, yo creo que lo conté a usted, había la gente escuchando y decía, no entendimos nada. No entendíamos, es que no se entendía. Y entonces yo entendí que quizás hasta sus oídos fueron cerrados porque no era... E a mensagem não era para eles? Não era para eles. Não. Era uma batalha espiritual que estava travando aí. Não era para eles. Era como Jesus predicando por parábolas. Entende? Era mais ou menos isso. Então, irmãos, orem durante a semana, tá bem?
para que Deus nos dê graça, que podamos seguir avançando. É orar mais que todo é orar mais. Porque não podemos libertar o inimigo. Amém? Foi derrotado na cruz do Calvário, não tem por que impedir o avanço de nós outros. Bueno, vamos entrar agora em temas escatológicos. Me pareciera que a usted le gusta esse tema, verdade? De la escatologia, de las profecias de los últimos tempos. Bueno, Jesús, o escritor Mateus escreveu, preparou e guardou 2 capítulos para isso, o 24 e o 25, verdade? Desse tema nos habla. Pero quando foi que Jesus entrou no tema da profecia de los últimos tempos? Em primeiro lugar, quando ele entrou a Jerusalém, capítulo 21, com a entrada triunfal a Jerusalém, verdade que sim? E o capítulo 21 habla que o Senhor entrou, limpiou, purificou o templo, verdade? Hablou algumas parábolas aí de los hijos e los lavadores malvados, a questão da higuera, simbolismo do mesmo povo que não dava fruto. E o capítulo 22 vem ele com a parábola da fiesta de las bodas. Já está como que entrando nas entrelinhas de um tema que iria abordar mais tarde, verdade? E o capítulo 22 nos habla disso, falou da ressurreição e tudo mais. Quando chega o capítulo 23, hermanos, isso se põe feio, porque o capítulo 23 é pura exortação, ok? É Jesus confrontando o sistema religioso daquele entonces, confrontando todo aquele espírito de religiosidade, de gente que vivia da aparência, não obedecia necessariamente à lei, seguia a questão da tradição e ponia a tradição por em cima de todas as coisas, ponia o templo por em cima do Senhor do templo. Para eles o templo era o ídolo que eles tinham. E o capítulo 23 é muito contundente, tanto é que habla de los ayes, ai de vosotros, fariseus, hipócritas, esses ayes que já nós outros hemos estudado aqui, repreensões tremendas de parte do Senhor, exortações muito fortes. E ele termina o capítulo 23 falando do lamento de Jesus sobre Jerusalém. Isso aqui é muito profético, isso aqui. Disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas a los profetas e apedreas a los que são enviados. Olha que forte isso, hein? Quantas vezes quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, e não quisiste. E aqui vuestra casa os es derrada desierta. Já aqui o Senhor está apontando, veja, esse objeto da idolatria de vocês, da vida religiosa, da vida do templo em si. Estou dizendo ao Senhor, está dizendo ao Senhor que esta casa ia estar desierta, porque os digo que desde a hora não me vereis hasta que digais: bendito o que viene em nome do Senhor. Amém? Que forte isso, irmãos. Termina o capítulo 23 assim. Amém? O Senhor falando do lamento sobre a cidade que nunca valorou a los profetas que chegaram a suas portas, que andaram por suas calles, nunca valorou e deram atenção a los profetas que eram enviados por Deus para trazer palavra de repreensão, de consuelo para os que sofriam de verdade, pero mais que todo de despertamento à classe religiosa daquele entonces. Nunca deram menor pelota e importância, mas bem maltratavam os que eram enviados por o Senhor, matavam os profetas. João Bautista foi o último grande profeta da lei, verdade? Que não terminou bem sua experiência, verdade? Pero aún assim, Deus, sabendo o que ia passar com seu servo, o enviou. Amém? Então, se quero dizer, irmãos, eu sei que quando Deus envia alguém em algum lugar, já Ele sabe o que vai passar.
Já ele sabia os resultados e os obstáculos que o pastor Pedro ia enfrentar aqui. Já ele sabia. Nem por isso ele disse: não vou enviar meu hijo para não perder tempo allá. Não, vai aí. Amém? Vai enfrentar o que seja, mas vai cumprir um propósito. O que vai passar contigo depois, me encargo eu. Amém? O que sucede com os profetas enviados do Senhor, nem sempre o final de sua experiência é boa. Tanto é que João Bautista ele perdeu a cabeça, lhe cortaram a cabeça. Não foi um resultado muito bueno, verdade? Para quem falava em nome do Senhor, imagina você, né? Imagina os impíos e os religiosos desse entonces, escutando e vendo a história de João Bautista, né? Que foi preso, maltratado, humilhado, e o sacrificaram da maneira que hicieron com a vida dele. Imagina a gente dizendo: está vendo, melhor não hubiera falado nada, melhor hubiera quedado quieto. Não, irmãos. O Senhor, Ele sabe todo o que vai passar, está ao tanto, está pendente de absolutamente tudo. E aún vendo o que vai passar com seus enviados, Ele não disse: não, está bem, vou poupar a vida de vocês. Não, vai e cumpre. O que te vai passar não é problema tuyo. Amém? E nesse mundo tendréis aflição, verdade? Então, se a exortação é muito forte, e termina o capítulo 23 com uma exortação, hablando do lamento de Jesus. Uau! Aí, irmão, entramos no 24, e aí começa o Senhor, hablando lo que vai passar, com toda aquela vida de religiosidade, com toda aquela vida de tradições, de aparências, verdade? Com o mesmo tempo diz que Jesus predisse a destruição do templo. É como tocar na herida exposta do povo, verdade? Estudando essa semana me venia, hermanos, que quando, por que razão, uma das razões, por as que o Senhor lhe permitiu os 70 anos de cativeiro em Babilônia. Em primeiro lugar, por a desobediência, várias áreas eles desobedeceram, desde a questão do sábado, que não era solamente não guardar o sábado, não era solamente isso. O sábado tinha a ver com o sétimo dia, e o sétimo dia apontava para 7 anos, apontava para 49 anos, certo? Em todas essas multiplicações de 7, teriam áreas que eles teriam que obedecer. Por exemplo, sembrarem na terra 7 anos e depois disso deixar a terra descansar. O que lhe parece? Eles podiam trabalhar na terra, por exemplo, você que planta mango, naranja, por aí. 7 anos trabalha na terra. Ao final de 7 anos, não a toca. Não pode arar a terra, não pode sembrar, não pode quitar a maleza, nada, absolutamente nada. Significava que confiar em que Deus, aun tu não sembrando nada, Deus pode dar vida a semilhas que estão aí escondidas e guardadas. E a Bíblia me disse, em algum momento você pode estudar isso aí, diz que o 8º ano, era o ano de maior produção para o povo de Israel. Era quando não sembravam, era quando cosechavam mais de suas cosechas, de trigo, cevada e todo o que sembravam para o sustento da nação. O que lhe parece? Deus está dizendo: veja, vocês trabalham, se esforçam, se matam, se peleiam por terra. Quando eu digo que já não trabalham, é quando mais fruto dá na terra. Está entendendo? Ele está dizendo que o esforço humano não é nada diante do poder dele. Então, se eles não guardavam nada disso. Aos 7 anos, não, vamos ver 7 anos, parece que era 7 também. Todo aquele que tomava terra, por exemplo, por uma deuda, tinha que devolver a terra ao proprietário. Sabia? Tinha que devolver a terra. E o proprietário seguia com sua terra, era dele, a terra não passava de uma família para outra. A questão da terra, das herências, tinha um significado muito forte e espiritual. Tanto é que quando iam casar, não podiam casar com gente de fora da família, se acorda? Então, se todo isso, eles obedeceram todos os princípios que estavam na lei, desobedeceram. Mas bem sacrificavam a terra, assim os sacrifícios para venir a chuva ou para estancar a sequia, ou seja, se mesclaram com o paganismo, com o pecado, contaminaram a terra derramando sangue de animais, não por sacrifício a Deus, senão por sacrifício a Baal, a Acera e tantos outros deuses.
¿Ves? Então, se uma das causas, verdade, foi esta, a desobediência, mas também outra era a mesma idolatria, de adorar aos seus deuses, de mesclar-se com outras nações e absorver os deuses dessas nações. Vê o caso de Salomão, verdade? Cada mulher que tinha, vinha a mulher com sua religião, com seus deuses, e todo isso estava Salomão construindo templo para deuses paganos, fazendo sacrifícios. Todo isso, irmão, contribuiu para o derrumbe da nação. Quando morre Salomão, quando o povo se divide em duas nações, norte e sul, verdade? Quando cada quem tem o seu Deus, cada quem tem o seu templo, cada quem levantava seu altar. Então chegou um momento que Deus enviava profetas e não escutavam os profetas, eles perseguiam, os maltratavam, os matavam, verdade? Aí que sucedeu? Deus lhe permitiu que Babilônia chegasse e terminara com tudo. Muito bem. Ao final desses 70 anos, você pode estudar, você vai ler a Bíblia aí. Ao final dos 70 anos de cautivério, quando o rei Ciro havia escrito um edicto, você vai em 2 Crônica, você vê isso, e vem o tempo de Esdras e Neemias e Zorobabel, e restauram a cidade, restauram os muros, o templo, todas as coisas. Já a partir daí, quando regressam do cativeiro de Babilônia, você não vai escutar mais de idolatria em meio do povo, não vai escutar mais. Você vai ver que já não participavam mais da idolatria. Zorobabel reconstrui o templo, Neemias os muros, a cidade flui outra vez, Jerusalém retoma, não era o mesmo templo, o templo é mais pequeno, não tem a mesma glória, a mesma aparência do templo de Salomão, a mesma riqueza não está aí. Se você vem, vamos ver Neemias por aí, vamos ver. Não necessariamente, 70 anos, nem foi tanto tempo. Não, 70 anos foram. Pero sim, alguns nasceram evidentemente em... Não, muita gente nasceu no cautiverio, sim. Pero outros... Sim, entendo que sim, pero não todos eram jovens. Havia ancianos que regressaram. Vamos ver. Sim. Não é Neemias, é Esdras, capítulo 3. O templo que é levantado por Zorobabel não era nem de lejos, verdade? Não teria a mesma glória do templo de Salomão. Então se diz que eles colocaram os cimentos do templo. O versículo 8, o versículo 9, vamos ao 10. E quando os albaníes do templo de Jeová echavam os cimientos, puseram os sacerdotes vestidos de suas roupas e com trompetas, e a los levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para que alabassem a Jeová, segundo a ordenança de Davi, rei de Israel, e cantavam, alabando e dando graças a Jeová, dizendo: porque Ele é bueno, porque para sempre é sua misericórdia sobre Israel. E todo o povo aclamava com grande júbilo, alabando a Jeová, porque se echavam os cimientos da casa de Jeová. Havia uma grande festa com solo que estavam ponendo os cimientos. Dice: muitos de los sacerdotes, de los levitas e de los jefes de casas paternas, ancianos, ok, não era gente jovem, que haviam visto a casa primeira, viendo echar os cimientos desta casa, choravam em alta voz, mientras muitos outros davam grandes gritos de alegria. E não podia distinguir o povo o clamor de los gritos de alegria de la voz de choro, porque clamava o povo com grande júbilo, e se oía o ruído hasta de lejos. Há muita enseñança aqui, meus irmãos, e como hoje não estou aqui predicando, verdade? Estou apenas ensinando,
Pero se for a predicar, há muito que falar disso aqui, muito que falar. Pero o que eu quero chamar a atenção é isto. Diz que os ancianos, disse, sacerdotes, ok? Levitas, refes de casa paterna e anciano, gente já maior, gente que havia vivido a vida diária do templo de Salomão, verdade? Quando se dão conta dessa nova casa que está sendo edificada, que não era nem em sonhos parecida com a casa levantada por Salomão, já não era, né? Não tinha o mesmo glamour, a mesma riqueza, ouro por toda a parte da parede, todo revestido de ouro lá do templo. Não, era um templo mais humilde, mais sencillito, né? De final de cautiveiro, ou seja, teria mais ruína que outra coisa em Jerusalém, e eles trataram de levantar algo parecido com o templo. Tanto é que depois, anos depois, o rei Herodes, que é o que estamos falando aqui do tempo de Jesus, ele voltou a restaurar esse mesmo templo que foi construído por Zorobabel, e lo hizo mais grande. Aí sim, Herodes puso riquezas e ouro, e o templo era muito maior do que havia construído Zorobabel. Construído não, reconstruído, verdade? Zorobabel. Ou seja, então esse era o grande orgulho daquela gente. Quando miravam o templo de nós outros, Jesus disse, isso não vai sobrar pedra sobre pedra, verdade? Era objeto de idolatria deles, né? Quando termina o cautiverio, irmãos, que se reconstrui o templo, a vida da cidade, se restauram o culto ao Senhor, verdade? Já não se escuta mais de idolatria em meio do povo, não se escuta mais. Pareceria que esta área Deus los tratou tão duro, foram 70 anos de cautiverio, que aprenderam a lição e se acabou a idolatria, por lo menos a idolatria relacionada com os deuses paganos, essa sim. Pero agora miraram um outro objeto de idolatria, que era o mesmo templo, a religiosidade, a tradição religiosa, os preceitos da lei. Esse eles poniam um altar mais alto que a mesma presença de Jesus em la vida deles, e por isso contendiam tanto com Jesus. Para eles era mais factível a atender e obedecer a tradição que a lei, verdade? Para eles era mais importante o templo que o que sucedia dentro do templo, ao ponto de o Senhor perguntar, em o templo que é mais sagrado, é o sacrifício que é apresentado aí, ou é o mesmo templo? O que é mais sagrado? O que é mais sagrado? É o altar ou o que se apresenta sobre o altar? Essa confusão, eles assim essa confusão. Para eles é o templo de Jerusalém, verdade? Devia ser um monumento hermoso, lindo, porque Herodes de verdade invertiu bastante plata para levantar um templo, né? Para dizer, é o templo de Herodes. Vê que tremenda coisa, né? Muito bem. Então, quando você vê Jesus falando, já num sermão mais escatológico, já falando de las señales del fin, de los dolores de parto e de lo que venia, lo primeiro que hace ele é tocar uma herida. E que disse? Predisse a destruição do templo. Uau, isso é forte, irmãos. Capítulo 24 estamos. É o primeiro que disse o Senhor, quando Jesus saiu do templo e se iba, se acercaram seus discípulos para mostrar-lhe os edifícios do templo, que eram bem mais grandes do que o original. De lo que isso, Zorobabel, o templo foi agrandado, foi ampliado. Então, se era o orgulho dos judeus o templo, verdade? Respondendo ele, dijo, veis todo isto? De certo os digo, que não quedará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no monte, ok? Esse é o chamado Sermão do Monte de los Olivos, né? Dos grandes sermões do Senhor. Um é o monte, verdade, é o sermão do monte, aí quando fala das bem-aventuranças,
e esse sermão del monte. Disse: os discípulos se le acercaram aparte, dizendo: dinos, quando serão estas coisas? E que señal habrá de tu venida e del fim del siglo? Respondendo, Jesus lhes dijo, e aí começa o Senhor a responder-lhes. Um momento, irmãos. Começa o Senhor a responder-lhes. Disse, respondendo Jesus lhes dijo: mirá que nadie os engane. Essa é a primeira advertência que dá o Senhor ao início desse grande sermão. Mirá que nadie os engane. Já ele estava preparando os seus discípulos, porque de uma forma ou de outra, por um lado ou por outro, de uma maneira ou de outra, ia venir engano, o rei te dizendo coisas, verdade? Antecipando coisas, supostamente revelando coisas que não eram verdade. E o primeiro que disse o Senhor é: mirá que nadie os engane, porque vendrão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganarão, e ouireis de guerras e rumores de guerra. Mirá que não os turbeis, porque é necessário que todo esto aconteça, pero aún não é o fim. Ok? Esse sermão está tão vigente que até hoje, a cada guerra que explota por aí, a gente diz: é o final do mundo, já Cristo viene, verdade assim? A cada rato a gente está profetizando que Cristo viene porque há um terremoto não sei de onde, porque na guerra não sei o que. Ele está dizendo: pero aún não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá pestes e hambres e terremotos em diferentes lugares, e todo isso será princípio de dolores, ok? Princípios. Então os entregarão à tribulação e os matarão, e sereis aborrecidos de todas as gentes por causa de meu nome. Muitos tropeçarão então e se entregarão uns a outros, e uns a outros se aborrecerão. Não vamos muito lejos. Hemos visto isso na pandemia, verdade? Em que os vecinos chamavam a polícia porque o vecino tinha as ventanas abertas com sonido alto, verdade? Eu vi vecinos demandando vecinos, chamando polícia, no tempo da pandemia. Então isso já aconteceu para nós outros, já tivemos como se disse, um antecipo de lo que vai passar, né? Gente demandando igrejas que tenha culto nas igrejas, aunque a porta cerrada, porque já havia culto, já a polícia tocava aí. Disse: e muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Por haver se multiplicado a maldade, o amor de muitos se enfriará. Mas el que persevere hasta o fim, este será salvo. E será predicado esse evangelho de reino em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então vendrá o fim. Portanto, quando veais en el lugar santo a abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel, eu que lhe entenda, então os que estén em Judeia huyam a los montes, e o que estén en la azotea não descenda para tomar algo de sua casa, e o que estén en el campo não vuelva atrás para tomar sua capa. Mas ai de las que estén encintas e de las que criem aqueles dias. Orá, pues, que vuestra huida não seja em inverno, nem em dia de repouso, porque haverá então grande tribulação, qual não ha havido desde o princípio do mundo hasta agora, nem lá haverá. E se aqueles dias não fossem acortados, nada seria salvo. Mas por causa de los escorridos, aqueles dias serão acortados. Então, se alguns los dijere: mirá, aqui está o Cristo, ou mirá, ali está, não lo creáis,
porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e harão grandes sinais e prodígios, de tal maneira que enganarão, se for possível, a los escorridos. Já os lo he dicho antes. Assim que, se os disserem, mirá, está no deserto, não salgais, ou mirá, está em los aposentos, não lo creáis, porque como o relâmpago que sale de oriente se muestra hasta el occidente, assim será também a venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ali se juntarão las águilas. Uau, que fuerte isso, irmãos. Há muito que falar aqui, amém? Vamos tomar tempo para isso, verdade que sim? Tenho bastante apuntes aqui, porque minha memória já não tem mais 18 anos, verdade? Então, se a memória vai envelhecendo e vai apagando coisas, borrando coisas. Então, já não tenho que andar apontando todo. Hermanos, a primeira coisa que habla o Senhor, verdade? É contestando a pergunta desses homens, verdade? E é o versículo 3, verdade? Quando será isso? Quando vai passar? Quando será a tua venida? E quais são as señales que vão a passar e a suceder? Verdade? Quero antes de mais nada dizer uma coisa, irmãos, que este capítulo 25 de Mateus, que muitas vezes nós outros utilizamos para exortar a igreja, que estén alerta, que estén pendentes da venida do Senhor, que já o Senhor pronto viene, que dispóngate, que levántate. Bueno, este texto aqui é mais que todo para o povo de Israel, ok? Nós podemos em alguma maneira usar algo aí, sacar um versículo, um pequeno texto para aplicar à igreja, sim, podemos fazê-lo, mas aqui é diretamente para o povo de Israel, ok? Glória a Deus. Muito bem, então se vamos aqui. Jesus predisse a destruição do templo. E o templo para os judeus era uma construção impressionante, construído por Herodes. Se você quer apontar aí, eu vou estar falando coisas que apontei, tem bastante coisa aqui, amém? Em primeiro lugar, irmãos, é o templo de Salomão. Aponte-lo aí, irmãos. Ano 586 a.C. 1 Reis 5:8. 1 Reis 586. 1 Reis 5. Vamos saber. 1 Reis. O capítulo 5, verdade? Habla de la construção do templo, do pacto que esse homem Irã isso com Salomão para a construção do templo, para madeira, para pedras, para todo o melhor que havia de material de construção. Esse homem lhe dava a Salomão, e Salomão lhe revertia em víveres, em comida, em coisas para ele, verdade? Primeira Reis, capítulo 5. Habla disso, de la edificação, de todo o trabalho. O capítulo 6 também, Salomão edifica o templo. O 7 habla de outros edifícios, verdade? De Salomão. Ele não construiu apenas o templo, construiu cidades, construiu um palácio para sua reina, enfim. O capítulo 7 habla do mobiliário do templo. Eu estou dizendo isso para que você aponte e estude depois em casa, tá bem? Salomão, capítulo 8, traslada o arca ao templo. Capítulo 8 também habla da dedicação do templo. Segunda Crônicas, você vai ler também isso aí, Segunda Crônicas. O pacto de Deus com Salomão, a inauguração do templo, do momento que
da inauguração, que os sacerdotes não podiam entrar no templo, porque a glória tomou conta do templo. Já o capítulo 11, Primeira Reis, já estamos falando da apostasia de Salomão. Já o homem começa a desviar-se do propósito, já começa a perder-se, enfim, um montão de pecado. Muito bem. Pero o ano de 586, irmãos, antes de Cristo, foi quando Babilônia invadiu Jerusalém, né? Sitiou a cidade de Jerusalém. Foram praticamente 5 meses de a cidade estar sitiada, cercada. E nesses 5 meses que durou, não, 5 meses não, vamos ver, não, eu estou confundindo com outra guerra. Bom, o que sucedeu aqui, que Babilônia chegou, invadiu e destruiu o templo de Salomão. Isso aconteceu no ano de 586 antes de Cristo. Se passaram 70 anos de cautivério, 70 por aí. Ano 516 antes de Cristo, Zorobabel reconstruiu o templo. Ok? Ano 516. Isso vai ver que acabamos de ler em Esdras, que puseram os cimentos, que choraram porque a glória da casa não era a mesma que eles queriam ver. O profeta Ageu, quando a gente estava desanimada vendo a construção do templo, os inimigos se levantavam, né, no tempo de Neemias também, e a obra se detenia por muito tempo. Deus levantou profetas para exortar o povo a seguir a construção. Aí está Ageu, que é um deles, contemporâneos daquele entonces. Quem disse Ageu? Uma frase muito conhecida de Ageu, verdade? Dizendo que a glória dessa casa será maior que a outra, verdade? A glória postreira será maior que a primeira. Quando a gente estava desanimada, não queriam seguir construindo, porque miravam aquele tempo e diziam, não é o mesmo, né? Essa casita toda feia, né? Não, estavam pensando no tempo do passado, verdade? Pero Deus estava fazendo algo novo, e eles estavam todavia mirando o passado. Não entendiam que havia algo novo que Deus estava fazendo. Então, se 516, Zorobabel regressa do cautivério com muitas pessoas, verdade? Para a reconstrução da cidade e do templo. E reconstrui o templo, não conforme era de Salomão, pero sim, levanta o templo, vuelven os sacrifícios, as festas, as consagrações e tudo mais. Quando foi ano 20 antes de Cristo, 20 anos antes de Cristo, Herodes retoma esta construção e faz o templo muito mais grande. Aí sim, o templo é esse luxo que estamos vendo aqui, que a gente idolatrava o templo. Foi Herodes que praticamente finalizou a construção, verdade? Porque aumentou a parte dos átrios, a parte do pátio dos gentiles, ele aumentou todo em tamanho, é um negócio muito lindo, muito hermoso de verdade. Não reconstruiu, ele agarrou o que já existia e lo ampliou. Isso, é como agarrar essa igreja aqui e remodelar, ampliar, a ser mais cômodo, mais espaço, verdade? Foi o que isso, ele, claro, aplicou muito dinheiro, muita riqueza, e de verdade, e isso tocava o coração dela. Claro que sim, claro que sim. E no tempo de Jesus haciam sacrifícios, claro. Eles não fizeram sacrifício em 70 anos de cautivério, isso sim. Porque no tempo de Herodes havia sacrifício, claro. Claro. Então, tá, vai bem. Em um cautivério em Babilônia, vê? Que isso Babilônia quando invadiu Jerusalém e Israel, na nação, destruíram o templo, levavam os vasos de ouro, os utensílios de ouro para o sacrifício, destruíram todo, queimaram o templo, derribaram a cidade e levaram um pouco de gente cautivas. Quando falamos de gente cautiva, estamos falando de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram nessa leva, né? Outros profetas foram levados também 70 anos aí. Muito bem. Então, se não havia sacrifício, estavam no cativeiro de Babilônia, não havia templo, o templo estava em Jerusalém, entende? Então, eles, para não perder a tradição e não perder a comunhão entre o povo, manter a identidade que eles sempre tiveram,
nasceram nas sinagogas, lugares onde se reuniam para ler a Torá, entende? Era en el tiempo del cautiverio. Del cautiverio, aí nasceram nas sinagogas. Hasta hoje existem sinagogas. Eu creio que aqui em Costa Rica deve haver alguma em São José. Em Brasil há várias. As sinagogas existem todavia. Em toda parte do mundo onde há judeu, eles constroem uma sinagoga. Entonces, cuando dice que Jesús enseñaba era en la sinagoga, cuando él se enojó fue en el templo. Sim, Jesus anduvo tanto em sinagogas como no templo. Amém? E o templo é o lugar dos sacrifícios. Veja, quando falamos de templo na Bíblia, não é como nós outros aqui. O templo bíblico não é de acomodar a gente sentada para escutar o sermão do sacerdote. Não, o templo era para práticas de rituais que teriam a ver com o judaísmo. Ou seja, sacrifícios, ofrenda, era isso que era. Não era um templo com bancas e silha para a gente sentar. Não, isso não existia, entende? Tanto é que o templo é dividido em 3 partes, verdade? Los sátios, o lugar santo e o lugar santíssimo. Só os sacerdotes andavam aí dentro, solamente os sacerdotes. E o povo, havia um pátio, chamado o pátio de los gentiles, né? Que era onde Jesus chegou e desbaratou as tendas e as mesas e tudo, era nessa área, né? Que Herodes ampliou isso muito grande, Herodes isso é a parte muito grande. Então, se Jesus chegou, era praticamente uma cidade, era quase uma cidade, lleno de gente vendendo, de tinamos, gente vendendo coisas. Esse foi que inovou o Senhor, tá bem? Então, se repito, sacrifícios, não haviam sacrifício no tempo do cautiverio, porque estavam fora em outra nação, certo? E o templo não existia. Quando Zorobabel regressa e começa a reconstruir a cidade e o templo, retomam os sacrifícios, amém? Então, se 20 anos depois, antes de Cristo, né, Herodes amplia o templo, okay? Amplia o templo. Quando Jesus chega, a vida religiosa está funcionando. Acuérdese que Jesus viveu dentro da dispensação da lei. Ele estabeleceu a graça depois de sua morte e ressurreição. Ele viveu na lei. João Bautista viveu na lei. Eles viviam na lei. Para eles era a Torá, os livros, o Pentateuco. Não havia os evangelhos escritos. Paulo não escrevia nada nessa época, verdade? Em pessoa escrevida 50, 60 depois de Cristo. Então, se eles viviam de verdade, é o judaísmo. É o judaísmo. Le dieron el rollo, dice, llegar a Jesús al templo. ¿Ah? Ahí en Lucas dice, y le dieron el rollo. Jesús subió al templo como era de costumbre. Sí. Y le dieron el rollo y él leyó el pasaje donde decía que... Isaías 61. Exacto. Sim. Ok? Então, quando Jesus caminhou entre o povo, haviam sacrifícios. Quando Jesus nasceu, aos 8 dias foram apresentar ele no templo, verdade? E quando os padres iam apresentar um bebê no templo, levavam um animal para ser sacrificado. Eu creio que em algum lugar diz aí que a família de Jesus era uma família pobre, né? E os pobres não teriam carneiros, ganado para sacrificar, ou ovelhas para sacrificar, levavam na paloma. Vês? Amém? Então, se Jesus viveu todo esse sacrifício, todo isso ele viveu, a vida religiosa daquele então. Quando foi, hermanos, sucedeu isso? Bueno, ano 70, ano 20, é verdade, antes de Cristo, Herodes amplia o templo, pero 70 anos depois de Cristo, anos 70 depois de Cristo, um imperador chamado Domiciano, não. Bueno, é General Tito de Roma. General Tito de Roma cerca a cidade de Jerusalém, sitiou a cidade. Esse sítio durou mais ou menos 5 meses, verdade? Anos 70 depois de Cristo. E destruíram o templo e a cidade de Jerusalém outra vez destruíram, ok? E bueno, então a primeira exortação que o Senhor habla a esse povo, verdade? É que desse templo, do qual eles se sentiam tão orgulhosos, não ia quedar pedra sobre pedra, ok? Eles lhe pedem Senhor ao Senhor, ok? Vamos ler que eu havia falado a vocês, Ageu capítulo 2.
Esse tema, irmão de escatologia, você tem que andar na Bíblia, viajar na Bíblia de aqui para allá, de allá para cá, porque todo é profético, todo é profético. Então, ou seja, todo é cumprimento profético. Capítulo 2 de Ageu. Disse, em o mês sétimo, a los 21 dias do mês, vino palavra de Jeová por meio do profeta Ageu, dizendo: habla ora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem ha quedado entre vosotros que haja visto esta casa em sua glória primeira? Quem de vocês vieram o templo de Salomão? E como la veis agora? Não é ela como nada delante de vossos olhos? Pois agora, Zorobabel, esfuerza-te, disse Jeová, esfuerza-te também, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, cobrar ânimo, pueblo todo de la tierra, disse Jeová, e trabalhar, porque eu estou com vosotros, disse Jeová de los ejércitos, segundo o pacto que hice com vosotros, quando salisteis de Egipto, assim meu espírito está em meio de vosotros, não temais, porque assim disse Jeová de los ejércitos, de aqui a pouco eu haré temblar os cielos e a terra, e a mar e a terra seca, e haré temblar a todas as nações, e vendrá, aleluia, o deseado de todas as nações, e llenaré de glória esta casa, ha dicho Jeová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será maior que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en ese lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amém? Glória a Deus. Eles choravam, desanimados, não seguiam com a obra, porque não era o mesmo. O templo de Salomão era mais bonito, era mais hermoso, tinha mais ouro, mais riqueza, pero a glória que eles falavam e recordavam era uma glória de materiais de construção, de riqueza, de honras humanas, verdade? E o Senhor está dizendo, a glória postrera, o que eu vou fazer será muito maior do que vocês estão vendo aí. Amém? Amém? E diz que o Senhor quer volver a llenar de sua glória esta casa. O que lhe parece? E de verdade, a presença de Jesus no templo, o que lhe parece? O mesmo Hijo de Deus, o mesmo Cordeiro verdadeiro chega à terra e entra no templo, do qual eles sacrificavam cordeiros, alusivamente ao Cordeiro que um dia vendia, e o Cordeiro está aí. O que lhe parece? Quer maior glória que esta? Sim ou não? E o Cordeiro estava aí dentro do templo com eles, e eles contendiam com aquele Cordeiro que ele estava sendo sacrificado em um sentido profético. Nunca entenderam absolutamente nada, pela promessa se cumpriu. Amém? Se cumpriu. Não entenderam pelo se cumpriu. Disse o Senhor, disse, llenaré de glória esta casa, disse o Senhor. O deseado de todas as nações. Quem era o deseado? Jesus. Ele era. E cumpriu o Senhor como disse que a glória postreira seria maior que a primeira. A primeira era uma glória que se foi de las manos. Amém? Era uma glória humana, uma glória de honras humanas, de riqueza, de aparência, verdade? Salomão começou muito bem e depois se perdeu, terminaram sacrificando animais a deuses paganos dentro do templo. De todo, você lê o livro de Ezequiel, quantas desordens hicieron essa gente no templo, dentro do templo, os sacerdotes, das coisas que haciam em oculto, como sacrificavam a deuses paganos em oculto dentro do templo,
Dizia, em las câmaras do templo, lo que hacen os sacerdotes, Deus los veo, diz o Senhor. O que lhe parece? Que forte, irmãos. Amém? Então, se o deseado das nações chegou, e sua glória de verdade não é o templo. Amém? Não como aquele tempo de Salomão, verdade? Em que a glória de Noé o templo e não podiam os sacerdotes entrar. Aí estava a mesma glória. E a gente convivendo com a glória de Jesus aí dentro do templo e nunca se deram conta. Ok? Então, hermanos, a glória posterior de verdade foi maior que a primeira, e será porque é algo profético aún para nós outros, ok? Então, foi um cumprimento em parte. Amém? E o tempo de Salomão nunca recebeu a visita do Messias. Nunca. Nunca. E o tempo de Salomão, com toda a sua glória, nunca o Messias caminhou por esse templo. Nunca. Esse templo teve seu tempo de glória, todo o seu tempo de admiração, de vida religiosa, de suposta espiritualidade, de sacrifícios, de pactos, tudo isso sucedeu. Mas em nenhum momento o Messias verdadeiro caminhou por esse tempo, em nenhum momento. Amém? Glória a Deus. E o tempo de Salomão, é o tempo de Herodes, e o templo de Zorobabel e de Herodes, sim, esse templo sim. Que não era o mesmo templo, verdade? Não tinha a mesma riqueza, que a gente que construiu e restaurou o templo junto com Zorobabel murmuravam, não queriam seguir construindo porque esse templo não é o mesmo. Foi nesse templo onde a glória de Jesus se estabeleceu e anduvo com eles por todo o tempo. E o Senhor a cada rato ia ao templo. O que lhe parece? Então, se o templo de Salomão nunca viu o Cordeiro verdadeiro, é o Messias. Pero o tempo de Zorobabel se lo viu. Amém? Aponte aí, conexões com o Antigo Testamento. Como Jesus anunciou sobre o juízo, deu juízo sobre o primeiro templo, Jesus faz o mesmo em o segundo templo, ok? Perdão, não é Jesus, é Jeremias. Como Jeremias anunciou juízo sobre o primeiro templo, como Jeremias anunciou juízo sobre o primeiro templo, porque Jeremias profetizou e vários outros profetas, Jesus faz o mesmo ao segundo templo, verdade? Aqui ele diz: não quedará pedra sobre pedra. Você pode ler depois, aponte-lo aí, Jeremias 7, versículo 4. Vamos ler, verdade? Jeremias 7, 4. O 7:1 disse: palavra de Jeová que vino a Jeremias, dizendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová, ponte a la puerta del templo, e proclama ali esta palavra, e di: oí palavra de Jehová todo Judá, los que entrais por estas puertas para adorar a Jehová. Assim ha dicho Jehová de los ejércitos, Deus de Israel: melhorá vuestros caminhos e vuestras obras, e os harei morar nesse lugar. É o Senhor exortando através do profeta: não fieis em palavra de mentira, dizendo: templo de Jeová, templo de Jeová, templo de Jeová é este. Por que diziam isso? Porque eles supostamente creiam que o templo era a segurança para eles. Não importando a vida que levava, o pecado que cometia, o templo era a proteção para eles. E o Senhor está dizendo: parate na porta do templo e diga o que vai passar. Amém? Que quando venga o juízo, o templo não nos vai impedir que suceda o que vai suceder. Amém? Que não será o templo que vai defender eles, não serão as práticas supostamente religiosas que hacem dentro do templo que vai impedir que o juízo venga sobre eles. O que lhe parece, irmãos? Não vivemos isto hoje em dia, sim ou não? Como igreja, às vezes?
Porque oramos, porque hacemos ayuno, porque eu ajudo na igreja, porque isso, por aquilo, então se estou protegido. Não está protegido não. Amém? Quando chega o momento da disciplina de Deus, Deus não vai tomar em conta as supostas grandes obras que hemos feito, para nada. Amém? Ele se golpeava no peito, templo de Jeová, ou seja, temos proteção. Aqui estamos guardados. Pero disse: se melhorareis cumpridamente vossos caminhos e vossas obras, se com verdade hiciereis justiça entre o homem e seu prójimo, e não oprimiereis ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, nem nesse lugar derramareis a sangue inocente. Estamos falando do tempo. ¿Ves? Nem anduvereis em pós de deuses ajenos para mal vuestro. Os harei morarem nesse lugar, em la tierra que di a vossos padres para sempre. E aqui vós outros confiais em palavras de mentira que não aproveitam. E aí vai, hermanos. La exortação. Veja versículo 16. É o 15. Os echarei de mi presencia, cometi a todos vossos hermanos, a toda a generação de Efraim. Tu, pues, não ores por este pueblo, ni levantes por eles clamor nem oração, ni me ruegues, porque não te oiré. Estamos em Jeremias capítulo 7. ¿No veis lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quién, hermanos? ¿A quién? A la Virgen de los Ángeles. É disso que está falando aqui. Amém? A la Reina del Cielo. E para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocar-me la ira. Me provocarão eles la ira, disse Jeová. Não obram mais bem eles mesmos sua própria confusão? Portanto, assim ha dito Jeová, o Senhor: e aqui mi furor e mi ira se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre os árvores do campo, e sobre os frutos da terra se encenderão e não se apagarão. Então, se uno se pergunta, às vezes, verdade? Porque Deus não teve misericórdia, lá um terremoto em Venezuela, ninhos mortos, mulheres encintas, né? Gente inocente, até cristianos morreram. Creio você que quando Deus envia isso, Ele está sendo assim, esse sim, esse não, vai todo mundo. É parejo. Amém, irmãos? Está entendendo como funciona a coisa? Creia, irmãos, o templo não é seguridade para nada. Não creia que está metido aqui, Deus te vai guardar. Não. Deus mira o coração de uno muito mais que as obras que hacemos para Ele, supuestamente para Ele, verdade? Amém? Ahí en el 11 dice escuela de ladrones. En el 11, escuela de ladrones delante de vuestros. Sim. Sim, é uma exortação forte. Casa sobre Juan es invocado. Eso de que leo el salmo, no sé qué, no va a pasar nada, no es cierto. Mucha gente que lee un salmo porque dice que tiene protección. Não, tiene o Salmo 91 abierto na casa, verdade? También lo tienen los grupos. Como proteção, assim também os burros lo tienen, verdade? Sí, yo no entendía por qué los grupos lo tienen, pero lo logré entender ya que estaba predicando. Ya ni me después, ¿por qué los grupos lo tienen? Porque ahí habla como de protección, ¿verdad? La persona no confía en que esa persona es buena, cuando ellos llegan, ¿sí? Porque tiene esa bendición del salmo. Sim, não, pero não é defensa para nada. Porque fue también el salmo que Satanás le recetó a Cristo. Sim, na tentação ele utilizou esse versículo. Ese versículo. Bem, então seu profeta repreendeu a Judá porque confiavam no templo como se fosse garantia automática de proteção, e não lo é. Amém? Deus adverte que o templo não los salvará, nem se viviam em pecado.
Miqueias capítulo 3, Miqueias. Miqueias capítulo 3, versículo 11 disse: sus jefes, aqui é a acusação contra os dirigentes de Israel, sus jefes juzgam por cohecho, e sus sacerdotes ensinam por preço. Aleluia, tão contemporânea essa palavra, verdade? E sus profetas adivinam por dinheiro. Ai, 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 os profetas do Simpe, verdade? Em Brasil conhecemos os profetas do Pix. Pix é o mesmo Simpe daqui, a mesma que se usa para transferir dinheiro por aplicação. Há cristianos, profetas que dizem: hermana, tuve um sonho, Deus me revelou um sonho para você, tenho uma palavra para ti. Envia-me um Pix, um Simpe, que dou a palavra de Deus. Assim, assim, é, assim é. Assim é. Assim é. O que lhe parece? Aqui há um montão de gente, irmão, pedindo plata na rádio, na televisão, por uma palavra profética, porque Deus vai restaurar tua casa, porque Deus te vai dar um trabalho. Envia tanto para o apóstolo. Pero o princípio é o mesmo. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Não, dependendo da rede social que tu estás. Depende qual é o fundamento. Por que pedes like? Veja, uno tem que observar uma coisa. Uma coisa é a pessoa pedir like, sabendo que há algo chamado de algoritmos que utilizam a interação das pessoas para divulgar para mais pessoas. Isso é válido. Eu digo a vocês sempre, quando está em YouTube, dê like, escreva alguma coisa aí, porque a própria empresa entende que é relevante o que estamos fazendo aí. Então, se eles enviam para mais pessoas terão acesso. Por outra coisa é você viver financeiramente da rede social. Aí, claro, tu vai exigir que a gente dê like, porque cada like que tu recebe é algo que a plataforma te dá em dinheiro, entende? Aí é outra coisa. É outra coisa. Amém? Amém. Cada caso é um caso, ok? Muito bem. Disse: seus jefes juzgam por cohecho, e seus sacerdotes ensinam por preço, e seus profetas adivinam por dinheiro. E se apoiam em Jeová, dizendo: não está Jeová entre nós outros? Não vendrá mal sobre nós outros? Todos está bem, verdade? Portanto, a causa de vós outros, Sião será arada como campo. Por causa de vós outros, Sião, ou seja, Jerusalém será arada como campo, né? E Jerusalém vendrá a ser montones de ruínas, e o monte de la casa como cumbres de bosques. Foi o que sucedeu onde estava sentado o templo. Todo se converteu em ruína. Hoje é o monte onde estava o templo de Jerusalém. Aí há um templo, como se chama? Uma mesquita muçulmana. Aí está, no mesmo monte. Aí está. De verdade se cumpriu a palavra, ok? Nós vimos, irmãos, o capítulo 23, verdade? O capítulo 23, o Senhor denuncia a escribas e fariseus, verdade? Já o capítulo 24, o Senhor, o primeiro que começa a falar é anunciando a ruína do templo, aquele por qual eles defendiam a capa e a espada. O Senhor está dizendo: les vou quitar isso que você creem que é seguridade, ok? Então, se estamos vendo como que uma mesma linha profética, verdade? É o tempo de corrupção, é o tempo de pecado, é o tempo de idolatria, de corrupção espiritual, pelo que se siga esto é o tempo de juízo sobre a gente. Amém? Ou seja, não há tempo de corrupção e de desordens na casa do Senhor que vai durar eternamente. Em algum momento viene o juízo. Así es.
E normalmente é quando menos se espera. Quando menos se espera, pá! Se escuta o bombaço, como disse lá gente por aí. Daniel capítulo 9. ¿Ah? A la Iglesia Católica le ha durado mucho tiempo. La apostasía y la, digamos, la forma que... E vai durar hasta que o Senhor venga. Sim, vai. Porque a igreja católica não é uma igreja, aunque seja igreja cristiana, porque habla de Cristo, é cristiana, tem Bíblia, tem todo, mas não camina dentro dos princípios bíblicos. Entende? Allá o Deus deles é Maria. Jesus está sempre em segundo plano. Se você visita a lo largo das cidades, e aqui, vamos Costa Rica, que é um país pequeno, você pode fazer um conteúdo de quantas igrejas católicas levam o nome do Senhor Jesus. Quantas? Você conhece? A maior parte das igrejas, 90 e tantos por cento das igrejas católicas, todas têm a ver com a Maria isso, Maria aquele, Maria não sei o que, toda é Maria. Sim ou não? Sim, Qual o nome de um santo? Igrejas que hablam de Jesus são poucas, que têm nome de Cristo são pouquíssimas. Então, se para eles Maria que era a grande, a intercessora, a salvadora, a redentora, toda é Maria. Y ellos creaban sobre las bases de esas religiones, o sea, la base del Evangelio es la Biblia, la base de ellos son costumbres. Sim. Tradições, costumbres, idolatria. Quando você estudar a história da igreja, você vai entender por que o catolicismo é da maneira que é, verdade? E que sucedeu com aquela igreja primitiva que nasceu no Pentecostés, verdade? Que hasta o ano 100, 100 e algo, estava pura, estava tranquila. Havia apóstolos todavia com vida, que foi João, o último que morreu, né? Da isla de Pátimo, depois foi liberado e morreu em Éfeso. Depois de aí, anos 130, 140, 150, começou, o evangelho cresceu, se multiplicou. Ano 300, Constantino declara que Roma tem sua religião oficial, que é o cristianismo, e aí começou. Aí começou a adoração aos mortos, a Maria, os rezos e contaminação. Houve separação da igreja de Roma, a igreja ortodoxa se separou, porque não aceitava o governo de Roma e foi a confusão. E depois, anos atrás, depois que começou a reforma, e vem Lutero e tantos outros mais, né? E terminou onde estamos aqui. E quem era Lutero? Não era cristiano, não era evangélico, era um sacerdote que estava molesto com todas as desordens que havia na suposta igreja verdadeira, adoração a outros deuses, vender indulgências, vender pedacitos no céu, vender perdão para a gente, tudo isso praticava. E esse homem se levantou e disse: não aceitamos isso. Então se começa a nascer a questão do protestantismo, amém? Somos chamados protestantes porque venimos dessa rama aí, amém? Aí venimos. E a católica seguiu com sua idolatria e se foi para o outro lado, ok? Amém? Onde estamos lendo? Estamos em Daniel, verdade? Daniel 9. Você escutou? É o primeiro? Aí uma segunda desse mesmo capítulo. Sim. Sim. Capítulo 9, oração de Daniel. O versículo 1 diz: "En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová ao profeta Jeremias, que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém em 70 anos.
Ele já está anciano, verdade? E toma o livro e vê que já o tempo havia passado, estava terminando o tempo. Disse: volvi meu rosto a Deus, o Senhor, buscando-lhe em oração e ruego, em ayuno, silício e ceniza. E orei a Jeová, mi Deus, e hice confissão, dizendo: agora, Senhor, Deus grande, digno de ser temido, que guarda o pacto e a misericórdia com os que te amam e guardam tus mandamentos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidade, hemos hecho impiamente e hemos sido rebeldes, e nos hemos apartado de tus mandamentos e de tus ordenanças. Não hemos obedecido a tus siervos los profetas, que em tu nome hablaram a nossos reis, a nossos príncipes, a nossos padres e a todo o povo de la terra. Tuya es, Senhor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión, com que se rebelaram contra ti. Aqui está, entendendo que o tempo de los 70 anos se estava findando, terminando, que era tempo já da possibilidade de regressar, de terminar o tempo do cautiverio. Ele entra em ayuno e oração, pedindo perdão a Deus pelos pecados de aqueles que cometeram os pecados, ok? E muitos de esses estavam todavia com vida, como ele estava com vida aí, verdade? Ok? Dice, hermanos, versículo 8: ó Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Deus, es el tener misericórdia e el perdonar, aunque contra ele nos hemos rebelado. E aí vai o homem pedindo perdão, entendendo que era tempo de entrar em arrependimento, porque o tempo da liberação estava acercando-se a eles. Quando falamos aí, quando vamos avançando, não vamos ler isso aqui agora, tá bem? Porque senão vamos entrar em outra. A profecia das 70 semanas, está no versículo 20, esse é tremendo, tremendo, tremendo. E todo isso sucedeu, amém? Todo isso sucedeu. Então, estamos vendo aqui conexões, verdade? Conexões de Mateus 24, conexões com o profético que já havia sido liberado. Deus dizendo que ia acontecer isso, e de verdade sucedeu, ok? Hemos visto Jeremias 7:4, Miqueias 3, Daniel 9. Então, Jesus está anunciando o fim de um sistema religioso, é o que o Senhor está anunciando aí. Não apenas a destruição do templo. A intenção do Senhor, hermanos, não era apenas destruir um templo, uma construção física, senão dar uma palavra dizendo assim: a partir de agora está terminando, finalizando essa vida religiosa que vocês estão vivendo hasta hoje. Amém? Viveram uma vida religiosa de tradições, se bem é certo, se haciam sacrifícios, haviam festas que acompanhavam, fielmente participavam delas, festas de tabernáculo e todas essas festas, pero nada disso foi suficiente para que o coração deles se convertesse. De todo o que haciam, transitavam diariamente com o Cordeiro em nas sinagogas, em nos templos, em nos parques, em las praias, predicando, e nunca o viram, nunca o aceitaram, mas bem o rechaçaram. O que lhe parece? Então, que viviam eles? Uma religiosidade que vivíamos a vez nós outros em muitas igrejas. Oramos, hacemos ayuno congregacional, hacemos vigília, predicamos, estudamos, caímos no poder, levantamos, falando em línguas, profetizamos, tudo sucede, normal, como toda igreja, verdade que sim? Pero muitas vezes o único que não vemos é a presença real do Senhor. Amém? De todo o que hacemos, nada disso é suficiente para de verdade transformar os corações. Então não estamos fazendo nada estamos fazendo. Amém? La evidencia sería entonces el cambio
¿Ah? La evidencia de que está pasando algo en ese templo es que Claro, claro. É o mesmo que nós hoje na igreja hacemos um montão de coisas supostamente espirituais e o último que vemos é a real presença do Senhor em nas vidas. Así es. Que é a presença? É a transformação, é o cambio de vida, é a conversão genuína. Entende? A pessoa está debaixo de uma glória, de um poder tremendo na igreja, mas sigue falando malas palavras, sigue com problemas de perdão, sigue com adultério, sigue com mentiras, com negócios escusos aí afuera. Está entendendo? Exacto. A promessa que o Senhor deu, que a glória do Senhor ia llenar o templo, de verdade llenou. Jesus está aí. Ele é a glória para todos, sim ou não? Amém? Ele estava no templo. Pela presença dele não era suficiente. Em primeiro lugar, para abrir os olhos deles, estavam cegos todavia. Amém? E todo o que haciam supostamente de espiritual não era mais que aparência de espiritualidade. Não promovia câmbios. Os frutos que o Senhor esperava, tanto é que ele deu o simbolismo da higueira, quando maldijo a higueira. Ou seja, não estão dando frutos. Tem hoja, tem sombra, tem palo, tem todo, pelo menos fruto. Amém? Então, se nós outros, às vezes como igreja, caímos em isto. Amém? Hacemos todo supostamente espiritual, mas o último que vemos é a real presença do Senhor em nossas vidas, porque não há câmbio, porque a gente sigue nos mesmos pecados. Amém? Está entendendo, irmãos? Parecer hasta que estou predicando, não estou predicando não, né? Sim. Hacem todo supostamente espiritual porque aprenderam como se hace. Entende? Você pode viver uma vida supostamente religiosa porque aprendiste como se hace. Entende? Você está num ambiente espiritual, há coisas espirituais que sucedem, verdade? A gente que é tocada por Espírito Santo, tu está aí observando, verdade? E está aprendendo. Como os vinhos copiam todo, há pessoas que copiam as coisas. Entende? Cuando Saúl llegó a donde estaba el espíritu. Ele profetizou igual? Él profetizó como todos los profetas. Sí. Pero por eso estaba bien Saúl. Não. Siguió Saúl a perseguir. Sim. Amém? Entonces los frutos. ¿Ah? Los frutos. Lo que Deus quer ver é frutos. La persona es religiosa, no es alma. Não estou dizendo que não seja salva. Ele não desfruta da mesma glória que os demais podem desfrutar. Pero entonces sí es alma. Ah, pode ser que seja. Deus não vai mandar ao inferno porque a pessoa não é religiosa, claro que não. É porque nunca aprendeu o que é de verdade ser uma pessoa cristiana, hija de Deus, verdade? Que tem o Espírito Santo, que maneja a palavra, entende? Há muita gente religiosa, irmãos. Tremendamente. Los sacerdotes de ese tiempo entonces no eran hijos de Dios, apenas los hijos del trapo. Quem? Los sacerdotes de ese tiempo. Bueno, em primeiro lugar, porque contendiam com o Senhor, pela acuérdese que eram judios todos eles. Evidentemente que muitos deles morreram sem salvação, é óbvio. Claro. Amém. Glória a Deus. Então, se Jesus que está sendo, irmãos, anunciando o fim de um sistema religioso, é isso que está sendo. A casa de oração se havia convertido em uma cueva de ladrões, ele mesmo disse isso, ok? Um lugar de comércio, de orgulho religioso, né? Um lugar de idolatria, de corrupção espiritual. Todo era a vida religiosa deles, né? A aparência era ótima, era linda, hermosa, por dentro, como sepulcros blanqueados, como disse o Senhor, ok? Então, irmãos, é o 24 que estamos lendo, ok? Nós regressamos allá, Mateus 24, que não hemos podido avançar do versículo 2, 3. Que tremendo, verdade? Quando você vê Mateus 24, versículo 1 e 2, verá? Isso nos conecta diretamente a Mateus 21, 12, 13.
Veja Mateus 21. Mateus 21, 12. E entrou Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ok? E o capítulo 23, vemos a exortação de Jesus, que acabamos de ler aqui, em princípio. Então, se esses dois primeiros versículos de Mateus 24 nos conecta com esses dois capítulos anteriores. Amém? Mateus 21, 12 e 13, quando Jesus desbarata toda a questão de los vendedores. O juízo anunciado por Jeremias era por causa da infidelidade de Judá. Ok? Repito. O juízo anunciado por Jeremias tinha por causa da infidelidade do povo, verdade? Já o juízo anunciado por Jesus tem por causa o rechaço da nação a seu Messias prometido. Ok? Tem por causa, por fundamento, a infidelidade espiritual, a idolatria e todo o que praticavam eles, certo? Já o juízo de Deus tem outra finalidade, tem outra causa. Qual é a causa? É o rechaço da nação de Israel ao Messias esperado, ao Messias prometido. Ou seja, não se tratava de uma vingança de Jesus, senão de um cumprimento profético, verdade? Um cumprimento profético da mesma existência do templo. Ele era o Cordeiro esperado, ele era o esperado das nações, ele era. Amém? Quando você vê Hebreu capítulo 10, habla de las sombras, verdade? Que as coisas eram sombra de lo que havia de venir, toda era sombra, o templo, os sacrifícios, todo. Que apontava para Cristo, todo apontava para Cristo. Sem embargo, quando Cristo chega, eles não o reconhecem, não o aceitam. Então você pode estudar o tabernáculo, o templo, Jesus e todas as coisas que sucederam aí, e a gente nunca entendeu, nunca aceitou. Muito bem, vamos avançar agora do capítulo, já estamos 24. Vamos do versículo 13 em adelante. E Açucena, que horas tem aqui? Quanto? 1h29. Já? Hora 29. Bueno, vamos um pouquinho mais então. Vamos analisar, hermanos, capítulo 24, do 3 ao 14, ok? Disso vamos analisar a hora. Aqui de verdade empieza o famoso discurso do Monte de los Olivos. Versículo 13 em adelante, quando o Senhor empieza a responder-lhes a pergunta que fizeram: quando será que señales sucederão? Em la pergunta de los discípulos, eles provavelmente veiam estes acontecimentos como um solo evento, ok? A destruição do templo, a venida do Messias e o fim de uma era, eles veiam como se fosse um solo evento e já ia passar todo. Pela resposta de Jesus mostra que havia um período prolongado, amém? Antes da consumação final, ok? Ou seja, esse seria um tempo por etapas, iam suceder coisas antes do tempo final da venida propriamente dita do Senhor. Então, sem primeiro, irmãos, que disse o Senhor? Versículo 4. Disse: respondendo Jesus lhe dijo: mirá que nadie os engane. Ele começa o discurso assim: que nadie os engane, ou seja, o peligro do engano religioso, ok? A maior ameaça para a igreja hoje em dia não sempre é a persecução,
¿verdad? A menor ameaça para nós outros como igreja não é uma persecução, que o governo invente leis para perseguir os cristãos, não. A maior ameaça para nós outros é a falsa doutrina. O que pode destruir a igreja do Senhor não é uma persecução, mas bem, irmãos, a igreja ha sido perseguida desde sua fundação. E é o organismo que mais cresce na terra, a igreja do Senhor, é a que mais cresce. E matam sacerdotes, e matam pastores, e destruem famílias, né? E quando falamos de que matam cristianos, católicos, por suposto, em países muçulmanos, para eles não importa se é evangélico, se é testigo de Jeová, se é adventista, é cristiano, eles matam de qualquer maneira. Pero a igreja é esse organismo que mais cresce na face da terra. Então, se a persecução não tem poder para destruir-nos, mas bem tem o poder para hacernos crescer, verdade? Porque na dispersão vamos predicando, vamos odiando e predicando. Capítulo 8 de Hechos, você vai ver isso. Quando desatou a persecução à igreja, o povo huía da persecução, pero mientras está huyendo, está predicando. Então, o evangelho se está estendendo-se. Então, se muitas vezes, irmãos, o engano doutrinal é que pode destruir-nos. Daí a importância do que estão fazendo vocês aqui sentaditos nesse tempo. Amém? Amém? Nada vai vir com falsa doutrina, eles vão meter aí, sim, vão estar como garrobinho, concordando com todo. Não. Verdade? Me acordo, irmãos, muitos anos atrás. A mim sempre gostou estudar e ensinar. Me gusta muito a palavra. Então, se um dia eu fui a Brasil, passei um tempo lá. Não fui a Brasil, fui a Nicarágua. Me tive uma semana em Nicarágua. E chamei uma irmã muito conhecida da zona aí para predicar. É domingo que eu não ia estar. E essa irmã foi e começou a falar dele. Que ela aprendeu allá onde congregava antes, verdade? Deu arrebatamento, deu a igreja, deu o final dos tempos. Quis levar um sermão meio escatológico, verdade? Pero com doutrinas aí meio mesclada com testigo de Jeová, com adventista, uma mescolança, isso essa senhora, verdade? E a gente assim, como que não barrava aquilo, verdade? E quando chego de viagem, eu lunes, chego de regresso, e eu perguntei, irmãos, como foi? A pastora predicou, a irmã predicou, não era pastora, uma irmã, predicou domingo, e pastor, nem te cuento que essa senhora contou aqui. E a gente já estava preparada na palavra. Então não aceitou, escutou por educação, porque estava uma predicadora aí predicando, mas a gente não aceitou a mensagem, porque era totalmente uma falsa doutrina. Ela mesclou adventismo com testigo de Jeová, com cristianismo, quis dar uma aparência de conhecedora de assuntos escatológicos, pero isso não é salada. E a gente escutou, pero disseram, pastor, não podemos crer isso, verdade? Isso, irmãos, é o que sucede quando a igreja decide estudar, escudrinhar as escrituras, aprender, não estar apenas de domingo, terminou o culto, cerramos a Bíblia e vamos. Verdade que sim? O próximo domingo eu vou correr a Bíblia também. E algumas Bíblias quedam botadas nas bancas das igrejas. O que lhe parece? Amém? Então, se não é uma persecução, né? E aqui Jesus está claramente entrando nesse tema, né? Em primeiro lugar, ele engano religioso. Segundo, versículo 6, versículo 5 completa, verdade? Porque vendrão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Isso sucedia, gente que andava nos desertos perseguindo líderes naquele entonces, que se diziam ser o Cristo e o profeta e tudo mais. Depois disse ele, habla de guerras, verdade? Guerras e rumores de guerras. Oireis de guerra, pero aún não é o fim. Terceiro, habla de hambres, de pestes e terremotos. Onde está isso? Versículo 7, verdade? Hambres, pestes e terremotos. Todo isso eram recordatórios de que a criação estava bajo os efeitos da caída. Em Romanos habla que a criação gime, verdade?
esperando la manifestación de los hijos de Dios, la creación cayó en corrupción por el pecado. No solamente el hombre cayó en corrupción, sino toda la creación, todo lo que Dios crió, no es de esa manera que está ahí. Amén, no es. Amén. Entonces, de verdad sucedió todo eso. ¿Qué más? Versículo 8 dice: todo esto será princípio de dolores. Ok? Não será o parto necessariamente. Dice: entonces entregarão a tribulação e os matarão e sereis aborrecidos. Glória a Deus. Quando habla de princípio de dolores, hermanos, essa expressão sacaram do grego. Hace de verdade referência a dolores de parto. Era um dito que se usava porque naquele entonces hablavam mais o grego, verdade? Os livros eram escritos em grego. Todo o Antigo Testamento foi escrito em grego. A ideia não é de morte, senão de um nascimento. Amém? Algo novo está por nascer. Os dolores de parto, né? As contrações por las que passamos nós outros nessa terra, nesse mundo hoje, é porque algo novo está por nascer. Amém? E Jesus de isso estava falando. Por isso ele utiliza o término dolores de parto. Eles entendiam o que ele estava dizendo. Dolores de parto habla de algo vai nascer, né? Algo novo está por nascer. E os dolores apontam para isso. Então, se as tribulações, as guerras, os terremotos, as hambrunas e todo o que ia suceder era princípio de dolores, ok? As primeiras contrações para um ser que ia nascer. Que ser era este? Seria o estabelecimento do reino de Deus. Amém, irmãos? É isso que ia nascer, ok? Muito bem. Princípios de dolores. Jesus está dizendo que estas señales anunciam que algo novo está por vir. Ou seja, a plena manifestação do reino de Deus.